Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos ao meu canal Step by Step Markets. Bem, eu espero que tenham aguentado a ansiedade com respeito àquilo que nós vamos fazer. Eu confesso que estou entusiasmado, já o tinha mostrado na semana anterior e os mercados pedem-nos que façamos uma reflexão e que tenhamos uma atitude perante aquilo que aconteceu. Descia, continuava a descer, bem, e se subisse, e o que é que nós íamos fazer? Bem, como temos que fazer uma reflexão, eu também peço que reflitam sobre a possibilidade de subscreverem o meu canal se ainda não fizeram, de colocarem like e de o reencaminharem para todos os vossos contactos, que vocês vejam que faça sentido, porque há pessoas que isto não lhes interessa absolutamente para nada e não as incomodem com estas coisas. Mas vamos lá àquilo que interessa. Bem, é possível melhorar aquele plano ABC que eu tinha proposto? É possível? Vamos ver. E se os mercados continuarem a descer, o que é que nós vamos fazer? Ok, fechamos tudo? Ficamos já com um pássaro na mão em vez de ficarem dois a voar? É isso que eu também vos vou mostrar. Bem, e o que é que fazem os investidores? A análise técnica dá-nos aqui uma ferramenta que é uma certa utilidade na informação. Querem ver onde é que a análise técnica foi realmente útil? Vejam no gráfico último que eu mostrei, quando tínhamos dois descendentes e aqui temos três, temos que ter uma atitude, ficar inertes, ok, porque os pontos stop estão aqui, muitos diriam, vende já, eu teria vendido nestes máximos. Bem, esse que diz que teria vendido nos máximos, a gente não sabe se de facto ele não teria era comprado mais. A nossa regra era comprar mais. Ou seja, o que é que falta fazer no nosso Excel? Um posicionamento aqui, porque este máximo supera, este ponto pivô fica por cima do ponto pivô máximo que havia, e isto no que respeita ao nosso plano A, ok? E depois também temos aqui um ponto de entrada, ok? Pronto, estes círculos podemos-os até apagar para não fazer confusão, porque já percebemos o que é que eles simbolizam, e aquilo que nós sabemos é que nos falta aqui acrescentar estas duas subidas. Bem, vamos lá acrescentar estas duas subidas aqui ao nosso ponto Excel. Mas quais são os níveis onde nós as vamos acrescentar? Bem, é isso que importa agora aqui mostrar. Então, temos aqui o Excel e esta foi a última, 118, 74, outubro. O ponto pivô estava acima do ponto pivô anterior, mas nós não nos posicionámos, porque a regra é que enquanto o ponto pivô não ultrapassar o máximo global que estava naquele então, portanto este é o mês de outubro, não passou neste plano, nós não nos posicionávamos. E temos que ser fiéis, porque foi aquilo que eu falei na semana anterior, na outra semana, onde eu falei que nós temos que escrever o nosso próprio livro. E no meu livro estava lá que de facto nós tínhamos que cumprir aquela regra, tínhamos que cumprir aquilo que escrevemos, aquilo que nos propusemos, e se alguma vez mudarmos essas regras, temos que escrever lá essa alteração dessa regra. E devemos equacionar se a alterar ou não. Mostramos, lembram-se há umas semanas quando eu mostrei que se alterássemos a regra daquele ponto stop que nos teríamos saído mal. Então é assim, no plano A nós decidimos que não mudaríamos as regras. Então vamos ver, o que é que aconteceu? Falta-nos aqui acrescentar o quê? Falta-nos aqui acrescentar então novembro e falta-nos acrescentar aqui dezembro. Bem, o que é que aconteceu? Cá está, e temos aqui novembro e dezembro. Bem, há um fenómeno que é interessante observar e que eu vou chamar especial atenção para o seguinte. Primeiro, o que é que nós vamos fazer? Bem, primeiro, como entramos novamente a 134,93 e depois a 142,40. Vamos lá ver isso no nosso gráfico. Vamos ver. Então, está aqui o primeiro nível e está aqui o segundo nível. Agora, eu vou desviar para termos aqui em detalhe o seguinte. Qual foi a regra? O que é que está no meu diário? O que é que está naquele plano? Porque planeou-se fazer. Para esta simulação foi considerado o pior dos cenários possíveis. Para que saibamos que, no mínimo, esta estratégia teria viabilidade e se era elegível de vir ou não a ter sucesso.
Então, quer eu dizer que após se verificarem as condições para nos posicionarmos, íamos marcar o ponto de entrada mais alto logo da primeira vela se executa após a abertura daquele ponto pivô. Mas eu quero chamar aqui a atenção o seguinte, este gráfico é semanal, se vocês olharem aqui para o canto superior esquerdo por cima da minha cabeça, vocês vão ver que o gráfico é semanal. O que é que isso quer dizer? Que este ponto pivô é de referência mensal. E não quer dizer que tenhamos entrado logo na segunda-feira, na terça ou na quarta. Poderíamos ter entrado logo na abertura. E há aqui mais uma possibilidade de melhorar ainda mais o Excel. Fica a promessa, vai ficar para uma próxima sessão. E vamos ver como a análise técnica é útil no ponto de entrada em marcar. Por exemplo, como referência, eu poderia estipular uma regra. Ok, Luís, já sei que o plano é eficiente, mas também sei uma coisa. E se eu deixar uma ordem condicionada para que sempre que o ponto pivô abre por cima do ponto pivô do mês anterior, neste caso, eu posiciono logo imediatamente uma ordem a mercado. E isso seria no nível de abertura. Melhora e é comparativamente diferente entrar neste nível a entrar neste de cima. Se estão perdidos em relação àquilo que eu estou aqui a dizer, é porque não viram os vídeos de início e têm que regressar aos vídeos que começaram a ser publicados em outubro para perceberem como é que esse posicionamento era feito e para que agora faça sentido. E se não percebem porque é que as velas são semanais, mas a referência dos pontos pivô é mensal, têm que recuar quase um ano, e não é muito mais do que 40 e quase 50 vídeos, e vê-los um a um para perceber como é que se formam os pontos pivô. Mas às vezes é importante fazer esse trabalho. Então vamos lá. Agora o que eu quero aqui focar é o seguinte, neste ponto pivô entramos aqui. E qual foi este nível? Se nós olharmos aqui para a esquerda, vemos que este nível foi ali 148, ou seja, o ponto pivô está ali em 135, nós conseguimos ver aqui em baixo, onde é que está no canto inferior esquerdo, está aqui onde é que se encontra o ponto pivô, ok? Atualmente, não este aqui aparece por baixo da minha câmera e agora eu até vou tirar um momento, ok? Só para vocês perceberem. Aqui está, vocês veem o ponto pivô, ok? E aqui marca que o ponto pivô está no nível dos 134,93 e o ponto mais alto foi 152,86. Neste caso tem que ser desta primeira vela, logo assim que há o ponto pivô, é logo a primeira vela da primeira semana e o preço mais alto é 149,74. Portanto, ponto pivô 134,93, vela mais alta 149,74. Vamos verificar e cá está, ok? 149,74 para ponto pivô de 134,93. E vamos verificar o seguinte tem o ponto pivô nos 142,40, mas o nível de compra 144,88. Vamos ver este detalhe, é muito importante vermos este detalhe. Então, Luís, mas a primeira vela quando abre abaixo do ponto pivô. Pois é, abre abaixo do ponto pivô. E eu poderia ter comprado no nível mais baixo, mas se ela abre a descer, a verdade é que nós temos que raciocinar, assim é que é, temos que ter um raciocínio que nos diga onde é que eu abriria. Então se o ponto pivô abre e eu entro imediatamente no nível abaixo do ponto pivô, não é isto um sinal de que o mercado vai descer? Então, como a nossa regra está no nosso plano A, está no nosso livro que se escreveu quando se desenvolveu o ponto A, entrar no ponto mais alto, o ponto mais alto foi aqui e foi nesta vela verde última que está aqui a 144,89 e o ponto pivô a 142 e qualquer coisa. E nós vamos ver aqui 144,98, 142. Bem, aquilo que nos interessa agora registar e perceber é que o nosso preço médio é 101.
E antes quanto era neste ponto A? Repare-se, era 89,01. O nosso preço médio subiu agora. Então, vamos subir este preço médio, ok? E vamos pô-lo aqui, ok? A cor pode ser esta. Não, eu vou pôr antes uma cor que se veja melhor ali. Bem, pode ser esta, mas vou pô-lo mais escuro, ok? Era 101 e alguma coisa, ok? E vou pô-lo mais grosso. Vamos pô-lo mais grosso. Ou seja, o preço médio subiu. Porquê que o preço médio subiu? Porque nós compramos a níveis mais caros, ok? Bem, vamos então aqui tentar perceber. Então, 101,98. E vamos aqui pôr 101,98. 101,98. Cá está. Então, mais uma vez, volto a colocar a questão. Vendo esta posição, fecho já porque já está a 115, está bastante perto, está aqui a menos de 14%, pouco menos, perto de 14% em relação a este nível. A Nvidia pode descer 14% com uma grande facilidade, ok? Bem, a grande verdade é que temos que continuar a olhar para isto. E continuar a olhar para isto é ver o que é que aqui teria acontecido. Então, vamos lá. Mais uma vez, vemos agora que o nível já é este, ok? Sobre o capital, sobre o ganho e a margem que se está a ganhar na carteira no seu total é este montante, porque agora o que está investido é os 91 para uma carteira que o valor da mesma é 130 mil, mas verdade seja dita, o valor da mesma não é 130 mil, porque nós sabemos que este valor é sobre o preço que foi aberto e a que foi comprado, que foi nos 144. E neste momento esta carteira vale menos. Mas claro, nós sabemos que ainda assim se encontra acima deste valor. Bem, vamos continuar a atualizar o Excel e agora aparece aqui, de facto, o gráfico com estas melhorias que ainda falta ser atualizado, porque este era o valor atual e aquilo que é verdade é que se antes a carteira tinha um valor total de 338, na verdade a carteira tem agora um valor de 330 e tem um valor de 330 porque na verdade quando ela foi contabilizada foi a estes níveis e agora está a níveis inferiores. Mas vamos continuar a atualizar e vamos atualizar o plano B e o plano C. O plano B é toda esta parcela aqui e o plano C é esta parcela aqui. Então vamos comparar e vamos atualizar. O que é que nós temos aqui agora? Bem, temos aqui mês de novembro e dezembro, só que repare-se num detalhe, é que aqui aparece a verde o de outubro. Porquê? Porquê é que aparece a verde? Porque na estratégia que nós desenvolvemos, nós consideramos no plano B e no plano C que nós teríamos aberto aqui uma posição. Vão lá ver o vídeo e vão perceber que na altura eu expliquei que se historicamente, primeiro no plano A, é importante perceber que a nossa estratégia tinha sido aqui, com esta altura desta resistência. No plano B e C já foi com esta. E no plano B e C verificamos e escrevemos um parágrafo no nosso modelo e no nosso plano. Sempre que as linhas descendentes não sejam superiores a 2, porque é historicamente aquilo que o mostra, nós entramos, metemos no Excel. Então nós no plano B consideramos este posicionamento, consideramos este posicionamento e consideramos este posicionamento. Vamos ver como é que ficam as coisas? Então vamos lá. Aqui este posicionamento foi metido e o preço médio que era de 60, aqui de facto é 65. Ok? Bem, temos então no plano B, então o que é que nós temos aqui? Nós temos que foi entrada aos níveis que nós já constatamos, onde metemos as mesmas referências usadas no plano, neste caso A, os pontos de entrada são os mesmos, mas agora o nosso ponto de stop do plano B é 74,20. Vamos lá atualizar
Então, vamos pôr aqui um com 74,20 e que vai ficar algures por aqui assim. Vamos lá, 74,20. Ok? E pronto. E cá está. O novo plano B subiu comparativamente ao plano B anterior. Ok? Vamos continuar. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos aqui agora. Vamos ver o que aconteceu com o plano C. Lembram-se qual é a diferença do plano C para o plano B? No plano B nós comprávamos sempre 100 unidades e cada vez nos saíam mais caro. No plano C nós temos 5.000 euros para cada entrada. Na primeira vez em fevereiro de 2023 comprámos 217 ações, mas aqui em outubro de 2024 já só comprámos 37. Bem, falta-nos acrescentar esta e falta-nos acrescentar esta, porque o que está escrito no plano B e o que está escrito no plano C era que nós voltaríamos a entrar. Então vamos ver o que aconteceu. E o que é que aconteceu? Nós entramos, aqui só comprámos 33 e aqui comprámos 34. Uau! Mas espera aí, aqui comprámos menos do que comprámos aqui comprámos mais, sim, porque aqui comprámos a um preço mais alto. Se dividirmos 5.000 por 149, preço de entrada, compramos 33. Mas se dividirmos 5.000 por 144, só compramos 34. Ok? Então, esta é a atualização. E agora, qual é o preço médio? Já temos 90.000 incorporados, porque é 5.000 vezes este número total, 5.000 por cada uma delas, cá está 5, 10, 15, 20, 25, vai-se acumulando, e o preço médio é 50,62. Vamos ver onde está o preço médio, 50,62, ele também subiu, e vamos aqui atualizá-lo, 50,62, ok? E cá está, ligeiramente, vejam como não sobe muito mais, vejam que deste para este salta imenso, salta um bocadinho também deste para este, mas este já salta muito menos. É esta a maravilha da eficiência do plano C. Bem, e se eu vos disser que independentemente de tudo, ele ainda pode ser melhorado, vejam e olhem para esta magia agora. Reparem que a distância do plano B é que o stop está a 95% do preço, ou seja, o preço de 144 está a 95% do nível do preço médio, ok? Mas, neste caso, este está a menos 31%. Nós podemos ver isso com mais detalhe. Em modo de resumo, nós tínhamos um quadro que eu vos tinha mostrado a dada altura e que eu vou mostrar só para não confundir, mas para rematar essa parte. E esse quadro é algo que, primeiro, vai resultar destes totais. E eu vou mostrar então que totais é que nós temos aqui. Bem, nós temos aqui que agora estão 90.000, agora temos um total do valor da carteira é 257.000, tendo em conta que a Nvidia tem um valor de 144,98 e não tem 115, mas nós vamos atualizar isso, já vamos falar sobre isso. A rendibilidade desta carteira é de mais do dobro, porque se investiu 90.000 e ela vale 257, a rendibilidade é de 186,43, ok? Este é o retorno do plano C e estes 32,61 que não são negativos, quer isto dizer que está investido no plano C menos 32% do que aquilo que está investido no plano B. No plano B estão investidos 133.000 euros, mas no plano C só estão em 133.000 dólares, peço desculpa, 133.566, mas no plano C só estão investidos 90.000, ou seja, menos 32%. Posto isto, rematamos uma tabela que eu atualizei e que faz todo o sentido ser atualizada e que eu vou apenas mostrar o resumo do backtesting utilizado antes no plano A, B e C e depois no plano A, B e C. Caso vos interesse, este é aquele momento em que vocês
põe em pausa no vídeo. Eu peço desculpa que tenho estado aqui a fazer sem câmera, mas é aquele momento em que vocês põem a pausa no vosso vídeo, é aquele momento em que vocês poderão, peço desculpa, meti aqui um erro, é aquele momento em que vocês poderão, era isto que eu queria, não queria tapar aqui a câmera, é aquele momento em que vocês poderão colocar a vossa pausa e comparar aquilo que está aqui, ok? Isto já vos deixo, mas a grande questão é, e agora? Com base neste gráfico, com base nisto, o que é que fariam? Estamos perto do stop? Eu vou fazer novamente a pergunta. Vocês fechariam? Eu fecharia? O que é que sugerem que eu faça? A partir daqui, ninguém sabe o que é que vai acontecer, como é que fica e, melhor ainda, será que poderemos melhorar o próximo Excel? Será que o podemos tornar ainda mais eficiente? Ou será que tememos isto porque o Excel não vai influenciar na movimentação deste preço? Bem, na verdade, esse é o desafio que eu vos quero aqui deixar. Eu espero que até agora estejam a gostar daquilo que estão a ver. Vamos assumir esta atualização destes stops. Para já, eu posso vos dizer o seguinte: aquilo a que eu me propus foi a deixar as posições a pensar no longo prazo. Foi a não tocar nas posições de longo prazo. Para a pergunta, eu vou deixar de realizar mais-valias? Luís, então isto é o equivalente a ter o dinheiro parado no banco e a nada fazer. Já para não dizer que esteve no mercado, afeta algum risco, porque sabemos que o mercado pode abrir com gaps e sempre ter que assumir uma perda, por mais pequena que seja. Bem, eu vou-vos deixar a pensar sobre isso. É na próxima semana que vão ter a resposta a tudo isso. Eu espero que tenham gostado, coloquem like, subscrevam, não bem-ajam.